E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, vocês podem ver aí que eu tô um pouco rouca. Tava quase sem voz ontem, mas decidi gravar esse vídeo pra vocês porque eu tava ansiosíssima pra postar vídeo aqui nesse YouTube, nosso canal que a gente ama. Então, essa coisa que eu ia falar pra vocês, me ajuda. Porque esse canal aqui tem quase 4 anos de existência. E desde sempre eu venho aqui com essa chamada. E aí, gente, tudo bem? Só que aí, agora, eu chamo lá no Instagram vocês de maravilhosas. Eu fico na dúvida se eu chamo aqui também. E aí, maravilhosas, tudo bem? Ou e aí, gente, tudo bem? Aí eu já não sei. Deixa aqui pra mim aí nos comentários qual que você prefere. Mas bora lá para o vídeo de hoje que tá sensacional. É o motivo de eu estar ansiosa aí pra gravar esse vídeo. Então, já que eu tô quase sem voz, eu trouxe aqui uma água. Hoje não vai ser café, nem chá. Vai ser minha água para me auxiliar aqui. Porque assim, o tema do vídeo de hoje é sobre baixa autoestima. Como você vai conseguir identificar se você está enfrentando baixa autoestima ou se alguém aí perto de você, do seu ciclo de amizade, tem baixa autoestima. Eu vou trazer alguns conceitos básicos, simples e te trazer mais clareza sobre isso. É importante nós sabermos a raiz dos problemas, saber onde está o erro para então buscar melhorar. Talvez aí essa tua insegurança, esse teu medo de começar algo, de fazer alguma coisa, seja aí algum dos indícios de uma baixa autoestima. Então, ou você pode identificar isso em você mesma para melhorar nesse ano de 2024 que está só começando. Comece esse ano com uma excelência, identificando as suas crenças, seus valores, aquilo que ainda precisa ser mudado, priorizar principalmente a sua saúde emocional. Então vamos lá. Para primeiro entender o que significa a palavra estima. Qual é o significado deste termo? Um termo utilizado para expressar um ato de amor, de respeito, admiração por algo ou alguém, né? E nesse caso, quando nos tratamos de autoestima, trata-se de si mesmo, de nós mesmos, né? Então é por isso que falamos da estima, o quanto você se admira, o quanto você se respeita, o quanto você se valoriza. Infelizmente, algumas pessoas têm uma grande dificuldade de realmente se valorizar, de identificar os seus valores, as suas qualidades. Quando olham para si, conseguem apenas ver os seus erros, os seus defeitos, somente as coisas pelo lado negativo. E o que é a baixa autoestima? Além disso tudo que eu falei aqui, da pessoa só conseguir ver os seus defeitos, as suas falhas, uma pessoa que está caminhando num caminho totalmente contrário da aceitação. Então a aceitação é amar, é valorizar aquilo que você é, a forma do jeito que você é e procurar melhorar os pontos aí que são necessários. Então a baixa autoestima é totalmente ao contrário. Imagina-se então que você está num caminho e a aceitação está vindo, né? E a baixa autoestima está no caminho totalmente ao contrário. Uma pessoa que enfrenta a baixa autoestima não consegue se valorizar a sua história, não consegue entender a sua identidade e, claro, consequentemente, o seu propósito de vida. Eu sei que isso que eu vou falar aqui é assunto para um próximo vídeo que eu quero trazer aqui esse ano, mas eu já adianto te dizer que todos nós ou todas nós temos um propósito. Todas nós nascemos para um propósito, uma missão aqui nesta terra. Então, mesmo que você não saiba disso, pelo simples fato de você estar aqui assistindo meu vídeo, seja com a intenção de aprender e de que nós criamos essa conexão e aprendemos umas com as outras,
Isso já faz parte de um propósito, já é um propósito de aprendizado. Então você faz parte sim de um propósito, você tem uma missão de vida, né, que você só precisa identificar, que você só precisa encontrar. Mas a pessoa que tem baixa autoestima, ela encontra uma dificuldade além de si mesmo, né, de se amar, de se aceitar, do amor próprio. Ela tem uma série de dificuldades de se relacionar, de ter relacionamentos sólidos, porque sempre ela vai olhar para a pessoa e vai se negligenciar, se menosprezar. Ela não se sente capaz de conquistar nada, de estar naquele lugar, de ter conseguido algo, ver beleza naquilo que é ordinário, naquilo que é simples, sabe? Consequentemente também ela tem dificuldade de ser grato. A pessoa que tem baixa autoestima é uma pessoa totalmente sem perspectiva. Há algum tempo atrás, a autoestima é relacionado à beleza exterior, tudo aquilo que era estético, né? Então, tudo que se falava em autoestima, as pessoas automaticamente conectavam com algo exterior, com a beleza estética. Então, pelo menos hoje em dia, é mais falado sobre isso. A autoestima é bem mais sobre o nosso interno, sobre a nossa capacidade de acreditar em nós mesmas, de nos sentirmos capazes, confiantes, de estarmos bem com o nosso interior, do que algo estético, né? Que é bem mais de você tirar um tempo, de você entender que o momento de autocuidado não é sobre o creme que você tem, o valor do creme que você tem, ou a roupa que você tem, enfim, e sim sobre ter intencionalidade e dar valor sobre aquilo que você tem. Pronto, eu tenho 5 minutos na minha rotina para me cuidar, para prestar atenção em mim, para refletir sobre as minhas atitudes, sobre os meus sentimentos. Isso sim é autoestima, é esse autocuidado. Infelizmente, se você tem dificuldade de se achar importante, de entender que você é importante, de que você é única, de se valorizar, provavelmente você terá dificuldade de se priorizar, de colocar os teus sonhos, os teus planos, os teus objetivos em primeiro lugar. Então, com isso, nós vamos para a causa da baixa autoestima. O que causa essa baixa autoestima? Da onde vem esse sentimento? Por muito tempo, sabe, até hoje mesmo eu estava falando sobre isso, que quando eu sofria com baixa autoestima, eu sofria por descontentamento com o meu corpo. Eu me rejeitava o meu corpo da forma em que eu era, da forma que eu nasci, por que eu nasci assim? Essas pequenas coisas eu vou refletindo numa baixa autoestima, né? Então eu não tinha graça, não tinha satisfação com quem eu era, da forma que eu nasci. Consegui me olhar no espelho, de me valorizar. Tinha muita comparação. Então, o senso de comparação, ela bloqueia demais. Eu quero trazer esse assunto aqui pro canal, por isso que eu gravo, por isso que eu falo aqui com vocês, porque quanto mais pessoas a gente alcançar com esse vídeo, mais pessoas saberão e vão conseguir encontrar, detectar a raiz ali dos seus problemas, que muitas vezes, né, são essas crises emocionais aí. Então, para 2024, eu desejo assim que as pessoas consigam realmente se encontrar. Falo isso porque eu já me senti perdida, eu já me comparei muito, já deixei de viver os meus princípios, os meus valores para viver os dos outros, sabe? Por achar que eu não era o suficiente. E acontece por uma série de fatores, né? Que aconteceram ou acontece ainda na sua vida, né? Se você olhar para uma criança, analisar uma criança, nós pensarmos assim, a criança ela não nasce com baixa autoestima. Porque são transtornos, são situações que acontecem no decorrer do nosso crescimento, da infância, vai para a nossa adolescência, depois até a juventude, fase adulta. A gente acaba desenvolvendo esses transtornos, como, por exemplo, críticas duras e constantes. Então, de tanto você ouvir críticas severas e de forma constante,
tu acaba se sentindo insuficiente. Excesso de cobrança por parte dos pais ou por responsáveis ou até por professores. Experiências de rejeição e abandono. E entra outra questão que é o constrangimento em público ou o bullying, né? Então, a maioria dos casos, podemos se dizer assim, acredito que acontece por bullying. Bullying na escola, às vezes passa bullying em casa. Olhando para a criança quando nascemos, isso só nos mostra que criança ela não tem baixa autoestima. Porque criança ela é destemida, ela é autoconfiante, criança é ousada. Ninguém vem ao mundo duvidando do seu próprio potencial. Isso acontece conforme você vai crescer. E aí então se tornam adultos que duvidam de si mesmo, fazem de tudo para agradar os outros, fazem de tudo para ser aceito a grupos sociais e também a relacionamentos. E aí entra outras questões que tem pessoas que sofrem por baixa autoestima e não sabem isso, não têm esse autoconhecimento, sabe? E acabam entrando em relacionamentos abusivos, onde as pessoas sofrem. Então tudo se dá por essas crenças lá de trás que acabam tendo um resultado aqui na frente da nossa fase adulta. Para solucionar então esse problema, é interessante você identificar aí, isso que eu falei, insegurança, sabe? Sempre querendo agradar os outros, insatisfação consigo mesma. Tem outros fatores aí que inclui a baixa autoestima. Então é interessante você identificar isso, você parar a tua mente e de repente ir procurar ajuda, quem sabe, de um profissional que vai conseguir te ajudar, que vai conseguir te orientar, vai passar essas informações, vai ter esse acompanhamento, né? E além também disso, você tem a opção de fazer por conta própria, de procurar mudar algumas ações, alguns hábitos aí por conta própria no seu dia a dia que irão fazer você evoluir, que irão, né, alterar essa baixa autoestima para uma autoconfiança, um autoconhecimento assim sem igual. A primeira dica que é você trabalhar a sua autoconfiança. O que é autoconfiança? Muitos pensam que autoconfiança é você ser soberbo, ser arrogante, sabe? Se achar melhor que os outros. Sendo que autoconfiança simplesmente é a capacidade que a pessoa tem de confiar em si mesma. São pequenos hábitos que vão fazer a diferença. Pode confiar. Eu comecei assim, mudando uma coisinha hoje, né? Aplicando, estudando, colocando em prática, passo de cada vez. Ter paciência nesse processo é necessário para o teu crescimento. E é fácil você aprender as coisas negativas, né? Você vai ver que é muito fácil pensar de forma negativa ou falar palavras negativas. A maioria das pessoas agem assim. Agora, quando você decide realmente a ser mais positiva, a ir totalmente contra, sabe, a manada, não é impossível, mas terá mais desafios, porque você está indo totalmente contra a você mesmo, com aquilo que você acreditava, aquilo que você era acostumada a viver, a pensar, enfim, talvez a sua criação foi baseada em palavras negativas de alguém te desprezando, ou você sofreu alguma rejeição, então teve que logo crescer sozinho. Ter esse tempo para refletir sobre tudo isso, sabe? Você resgatar sua autoestima é principalmente esse autoconhecimento, mas é também valorizar a tua história, né? Entender que no meio do caminho você teve alguns desafios, a forma como você nasceu, como, sabe, como tudo aconteceu, é respeitar, valorizar a sua história. E a segunda dica que eu vou te dar aqui é se colocar como prioridade. Como, por exemplo, escolha quem vai estar contigo nesse processo. Se colocar como prioridade não é ser egocêntrica, não é isso que eu estou falando. Nunca vou fazer apelo para o egoísmo. Deixar um pouco, aprender a dizer não para os outros. Talvez você só sabe dizer sim. Alguém te pede algo e vai contra os teus princípios, pode ir contra os teus valores e você vai lá e faz, sabe? Aprender a dizer não é se valorizar, é se priorizar.
Olha bem, avalie bem as amizades para esse ano. Avalie bem quem são os relacionamentos, as pessoas que você vai se conectar, porque existe pessoas ali puxar para baixo, só vão ressaltar os seus pontos negativos, só vão ficar lembrando dos seus erros e você não precisa disso, entende? Se conecte com pessoas, tenha relacionamentos sólidos com pessoas que vão te ajudar, né? Não vão ficar só passando a mão, mas que vão exigir de você um crescimento, uma evolução, que você vai conseguir aprender com essa pessoa, que ela vai ressaltar suas qualidades quando você não estiver tão bem assim, que vai te ajudar com os seus erros, não só apontar os defeitos, só os julgamentos, entende? Quanto mais satisfeita com você mesma, mais autêntica você vai ser. A palavra autêntica significa verdadeiro, algo que não tem cópia. Então, quanto mais satisfeita, quanto mais você olhar para dentro de si e se satisfazer com isso, com tudo que você vê, com tudo que você passou a sua história ali, conforme eu falei, mais verdadeira você vai ser. Não existe cópia, sabe? A gente pode copiar várias coisas, mas jamais tem um outro Milene igual a mim. Não existe. Pode haver pessoas semelhantes, né? Com os mesmos ideais, com os mesmos valores, princípios. Pode haver alguém mais parecida comigo de forma estética, mas a Milene, a minha identidade, ela é única. Então, quanto mais você se alegrar com aquilo que você é, com o seu simples. Talvez você vai dizer, Milene, mas eu não tenho muito, eu não sei muito, não sou muito inteligente, não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Não tem problema, gente. Não tem problema. O que você precisa entender é que você pode ser a mais inteligente, a mais bonita do seu mundo mesmo, do nosso mundo, do seu mundo individual, entendeu? Claro, procure sempre melhorar, aprender. Agora que você procure ferramentas, conteúdos, livros, pessoas que vão realmente exigir o melhor de você, que vão realmente te ajudar. Eu espero de coração ter conseguido te auxiliar com esse vídeo, ter te dado um norte para esse 2024. A minha intenção aqui neste canal é exatamente essa, sabe? Ter essa sensação de missão cumprida. Eu estou falando daquilo que eu estudo, daquilo que eu tenho aprendido até aqui, muitas das minhas experiências. Eu sei o que é ser uma pessoa perdida, uma pessoa que realmente só se julga, sabe? Quando eu falo aqui, eu lembro, quando eu tô falando aqui com vocês, eu consigo lembrar assim dos momentos em que eu estava insatisfeita. E olhar para isso que eu sou hoje, ter orgulho, isso sim é algo satisfatório, isso nos faz bem. Você merece isso, você é maravilhosa, você merece se sentir bem consigo, se sentir bem com a sua história, valorizar quem você é, não ter vergonha do seu corpo. Coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e já recebi um depoimento de uma pessoa que diz que não consegue ir para lugares, não consegue estar em alguns lugares porque não se sente bem com o seu corpo. Jamais isso pode acontecer. Eu quero sempre frisar aqui, busque melhorar. Se você não está bem com o seu corpo, faça uma academia, se sente muito magra, procure um médico, né? Consulte, faça alguma coisa. Não se contente com um pouco. Espero ter te auxiliado nesse vídeo. Obrigada de coração por ter ficado até aqui. Conte aqui nos comentários se você tem alguma experiência sobre esse assunto que eu falei, se você sofre ou sofreu com baixa autoestima, está enfrentando esse processo de autoconhecimento. Eu tô sempre dando uma olhada nos comentários, então não deixe de comentar, de deixar aqui embaixo, contar a sua experiência que você já teve. Aproveita também e vai agora, vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, agora eu não vou esquecer, porque no outro vídeo eu esqueci de deixar. Vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, me siga lá, é Milene Matos. Posto conteúdos sobre autoestima, sobre autocuidado. Eu estou tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, quanto no TikTok. Conteúdos para te auxiliar a resgatar sua autoestima,
a encontrar a sua identidade e cumprir o seu propósito. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero de coração que você tenha gostado. Grande beijo e até o próximo vídeo. Beijos!